É interessante que no capítulo anterior, no capítulo 7, o espírito de adultério, de prostituição, é descrevido sobre a figura de uma mulher. É descrevida ou descrito como a imagem, a figura de uma mulher, e de fato, descrito por Salomão, assim é, como que apelativa, indutiva, para cometer o pecado na área de conduta sexual. E é descrito, a semana passada, quando saímos daqui da igreja, desse estudo, algumas reflexões importantes para a nossa vida. O espírito das trevas, o espírito da anarquia, de morte, diariamente, 24 horas, Satanás procura ações que ele possa aplicar na vida do ser humano. De toda a obra da criação, os anjos são obras de Deus, os oceanos, a natureza, tudo é lindo, maravilhoso. Mas o ser humano é a coroa da criação. Está escrito assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando você olha para um irmão, para uma pessoa, você está olhando para a semelhança de Deus, você está olhando para aquele que representa a figura, não é, da ação de Deus. Por quê? Porque não existe outro na natureza que se assemelha como Deus. Então, cada ser humano tem sobre si a marca tão forte de Deus. Mas, aliado a isto, o espírito das trevas, ele procura sempre destruir a criação e cortar a relação que possa existir da comunhão da criatura com o seu Criador. Após a conversão a Cristo Jesus, saímos dessa condição de criatura e adotamos e recebemos então a figura de filhos. Qual é a maneira de quebrar isso? Qual é a forma que a gente estraga essa relação? O pecado, seja ele de qual for. O pecado, ele traz mancha, o pecado, ele traz uma situação muito ruim. E o prazer de Satanás, o objetivo de Satanás, é fazer com que o homem morra no pecado, para que ele se destrua no pecado. Ele não conheça Jesus Cristo, ele não conheça o Salvador. Esse é o objetivo. E no capítulo 7, nós encontramos uma manifestação, um dos braços das trevas, que é o desvio de conduta na área sexual, principalmente. Nós vimos isso a semana passada. Imagine que ao final de uma missão dada pelo diabo, os demônios se apresentem quando derrubam alguém e dizem: eu cumpri a minha cota do dia. Eu já destruí uma família hoje. Eu já fiz alguém pecar hoje. Lembrando que falamos sobre isso aqui também na escola dominical, não existe onisciência no diabo. Não existe. A onisciência é um atributo exclusivo de Deus. A onipotência, a onisciência e a onipresença, só Deus tem. São atributos que não comunicam de Deus para com os homens. Mas como é que então o inimigo pode trabalhar nas nossas vidas? Com a liberdade que nós damos, com as ações que nós praticamos, que, não sendo obra dos filhos da luz, são obra dos filhos das trevas. Então, qual é a maneira de sujar esta relação, de quebrar esta relação? É nos afastar, é nos tirar da condição, então, de limpos, de lavados no sangue de Jesus. Quais são as maneiras que nós precisamos nos pautar para isso? Entre algumas coisas, o temor à palavra de Deus. O salmista Davi escreve no Salmo 119, lâmpada para os meus pés, ele diz, é a tua palavra. Ele está dizendo, numa linguagem de hoje, o que ilumina o meu caminho, o que me traz não cair, não me machucar, é a tua palavra. Quando diz lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, é isso. Ao apagar a energia elétrica de casa,
cai a força. A força é coisa antiga, de gente velha como eu. A época da Light, só falta falar Light agora. Aí lascou de vez. Então vamos falar Bandeirantes, que é mais moderno. Ao cair a energia, não é? A gente fica, vai para onde, faz o quê, não sei o quê. Mas aí uma ponta de luz no pé, uma lanterna, alguma coisa, a gente sabe aonde está pisando. Então a gente, mesmo que tenha um obstáculo à sua esquerda, à frente ou à direita, a luz, ela vai iluminar para você não se machucar. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é isso. Por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, ao ouvir a tua palavra, e ouvir não é escutar apenas, é deixar descer ao coração e viver. Sabe um filho, quando você dá uma ordem para ele e fala, não faz isso, ele escuta. Você pergunta para ele assim, você entendeu o que eu falei? Ele disse, entendi. Aí ele vai lá e faz exatamente o que você falou para ele não fazer. Ele escutou? Ele escutou. Mas desceu ao coração? Não, ele não quis praticar. Isto é o que a palavra diz, que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Então, a semana passada, nós vimos o quanto a falta de temor nesta área tem levado pessoas a se destruírem. O quanto a sensualidade tem destruído a geração. A gente olha e é um erro o quanto algumas pessoas querem fazer crianças sensuais. E nós conhecemos, por exemplo, o quanto de histórias ruins temos, de abusos, etc., que não se justifica, nada se aplica como justificativa, mas uma geração que promove a promiscuidade, a sensualidade exacerbada, que põe roupas escandalosas, justas, curtas em crianças. É isto que dita a sociedade. E aí a gente descobre o quanto desgraça nós temos tendo. Não é justificável o mau caratismo do ser humano, mas é o mundo em que vivemos. Então a gente precisa ter temor de Deus. Criança precisa ser criança. Criança não tem que ser erotizada. É isso que as trevas querem. É o que a gente está vendo aí nas escolas. É o sonho deles. Como vimos a semana passada, a destruição através desse espírito maligno que destrói o homem, destrói família, destrói relacionamentos. E quando falamos de homem a semana passada, falamos da espécie humana. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria, que ela personifica aqui como uma senhora que está chamando os seus filhos para que eles recebam ela, e que ela está clamando e convidando para aprender. Sabe uma avó que chama o neto, uma avó sábia, né? Uma avó de Deus, vamos dizer assim, que chama e fala, senta aqui, filhos, deixa eu te contar uma coisa. É assim, a minha avó era assim, quando a gente fazia alguma coisa, ela além da vara de marmelo que estava sempre sobre o fogão, que funcionava como o melhor psicólogo da época, que não leu, o psicólogo resolve. Ela dizia, olha, isso não é de Deus. Olha, você é de Deus. Você é crente. Falava na sua simplicidade, do seu jeito, como um gesto de amor. O livro de Provérbios, aqui no capítulo 8, o que temos aqui é o desejo de Deus de fazer de nós um povo sábio e um povo inteligente. É o que nós vamos ler no capítulo 8. Deus está expressando exatamente assim, eu quero que vocês sejam sábios, quero que vocês sejam inteligentes. E aqui o texto vai dizer que esta sabedoria, ela é para os simples, ela é para os loucos, ela é para os estúpidos. Em que sentido? Todos podem receber essa sabedoria, todos. E a intenção do capítulo 8 é nos fazer mudar de mente, mudar de atitude e abandonar a tolice. O que é tolice? É aquilo que não vai levar a lugar nenhum de proveito. Sabe aquelas discussões que não vão levar a lugar nenhum? Isso é coisa tola. Sabe o que é brigar por aquilo que não... É como torcida.
briga, mata por uma coisa tola. O jogador continua ganhando o seu alto salário, comendo do bom e do melhor, vestindo, fazendo o que quer, e aí o cidadão vai lá, briga com o outro, recebe um processo, é condenado, puxa a cadeia, tira a vida dos outros. Você fala, qual a razão de tudo isso? Uma tolice. Brigaram por causa disso. É um desses exemplos. E os conselhos que são dados, o Senhor fala no capítulo 8 que não tem valor financeiro, é de graça. E eles são benignos para a nossa vida. E as palavras de verdade que tem aqui, elas vão se contrastar com as mentiras e com a impiedade. Então, por isso que muita gente não gosta da Bíblia. Por isso que o desejo das trevas é que a Bíblia não seja mais como referência. As pessoas estão preocupadas em retirar exemplares da Bíblia Sagrada das bibliotecas. Eles estão forçando para que nas instituições públicas não tenha nada que venha trazer qualquer sinal de lembrança do cristianismo. Porque a impiedade e a maldade, elas andam juntas e são opostas à sabedoria. Então, a sabedoria não tem jeito, grave isso. A sabedoria sempre vai ser contrária, será contraste à mentira e à impiedade. Só para a gente caminhar. Mentiu, tem por pai, você já sabe quem. A Bíblia diz que o Senhor falou, vós tende por pai ao diabo, porque ele é o pai da mentira. Jesus era, leu, não leu, Tramontina. Não tem que alisar pecado. Toma lá, mente é mentiroso. E o pai da mentira, ele fala quem é. Então a sabedoria, ela contrasta. Não tem uma chance de aliançar, nem com a mentira e nem com a impiedade. Verso 1, capítulo 8, diz assim: escutem, pois, a sabedoria, chama, ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas. Ao lado das portas da cidade, na entrada, ela anuncia: a vocês eu clamo, a vós, todos vocês. Levanto minha voz para todo o povo. Vocês inexperientes, mostrem discernimento. Vocês tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer. Tudo o que digo é correto. Então, o que a gente encontra aqui, do verso 1 ao verso 6, que é a ideia de alguém que está chamando os mais novos, os inexperientes, alguém que está gritando, dizendo: olha, o que eu vou dizer a você não é uma ideia abstrata, não se trata dos sábios da terra, não se trata dos filósofos, Sócrates, Platão, Demóstenes, não se trata. O que se trata, o que ele está dizendo, é o próprio Deus tratando, é o próprio Deus falando, é o próprio Deus dizendo: eu quero fazer do meu povo um povo inteligente e um povo sábio. E a sabedoria, ela não sussurra. A sabedoria não é um negócio que fica... Não. O Senhor diz aqui na sua palavra que a sabedoria não se esconde em becos, ela não se esconde em cantos. Deus diz: a sabedoria é proclamada nas esquinas, é proclamada nas estradas, é proclamada nos centros urbanos, ela é proclamada em alta voz. Mas a sociedade, o ser humano, rejeita. Exatamente esta noite, nós estamos aqui com a igreja reunida, está sendo transmitido. É uma ferramenta abençoada que a tecnologia trouxe. Ela não trouxe malefícios, o ser humano é que usa para o mal. Mas exatamente agora, há de ser que quem esteja nos assistindo ao vivo, ou quem vai assistir isso daqui a alguns anos, vai descobrir que em data tal, em lugar tal, alguém já pregava e dizia: arrependei-vos. Especificamente desta noite,
alguém vai lembrar e vai dizer: olha, um dia foi pregado na igreja tal, um pastor tal, na igreja assim, assim, assado. Então hoje as pessoas erram porque querem. Porque há ensinamento, há orientação. No entanto, a gente encontra uma sociedade que está fazendo coisas que a gente duvida. Tem gente que está apoiando a execução de crianças. Tem gente que está apoiando a ideia de matar mulheres grávidas em prol de uma causa que eles acham. E há pessoas no mundo inteiro que estão levantando a bandeira e dizendo: olha, concordamos. Essa semana a Fernanda comentou um negócio, eu disse: eu não quero nem olhar. Descobriram lá nessa coisa que teve aí do Hamas, uma criança, um bebê que colocaram espetado num coisa e foi assando, matando assim. Dá para entender? Dá para aceitar um negócio desse? Não tem como isso. Pois é exatamente. Quem tapa os ouvidos para a sabedoria, ele está dizendo aqui: escolhe o caminho de morte. Não tem outro jeito. A sabedoria precisa ser ouvida e obedecida. Então a sabedoria está dizendo nesses 6 primeiros versos que não basta ser ouvido. É preciso que seja obedecido. Quando ele fala de coração compreensivo, ele está dizendo de uma mente que funciona como deveria funcionar. Então não adianta eu dizer: não, eu compreendo, mas eu não aplico. É um contrassenso, é o que ele está dizendo. Uma mente compreensiva, ela vai funcionar no sentido ordinário, no sentido que vai trazer crescimento. É isso que ele está dizendo no verso 6. E o apelo que tem aqui é um apelo espiritual. Não é um apelo sexual, como foi feito a descrição da prostituta no capítulo 7. Aqui é um apelo de Deus dizendo: ó, escutem, tragam para as vossas vidas vida e não morte. E ele está dizendo que a gente encontra isso exatamente nesse tom e bem claro. Eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, o ser humano é livre. Romanos capítulo 12, nós conhecemos o que diz o texto. Então, quando eu disse agora há pouco que o diabo não é onisciente, que ele não pode entrar na cabeça de alguém e dirigir a pessoa, é a pessoa quem toma decisões na sua vida, como pela mentira, pela rebelião, pela ilicitude do sexo, ou pela bebedeira, seja o que for. Não é o diabo que entrou nela e falou: agora você vai fazer. Não, a pessoa fez. A pessoa que praticou. Agora é óbvio que as nossas ações dão legalidade às manifestações malignas. Versos de 7 a 9. Pois falo a verdade, a sabedoria está dizendo, e toda espécie de engano é detestável para mim. Olha o que o Senhor diz: toda espécie de engano o Senhor detesta. Meu conselho é justo. Não há nada nele que distorça a verdade, ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento, e corretas para os que têm conhecimento. A sabedoria proclama a verdade, mas veja o que já disse no início do verso 7. O Senhor abomina a impiedade. Ao mesmo tempo que a palavra anuncia: ó, eu quero capacitar, eu quero dar inteligência, eu quero abençoar o meu povo, está dizendo: mas a impiedade comigo não vira. A impiedade comigo não habita. É isso que está dizendo. E a palavra continua dizendo que quando se traduz, a tradução aqui que nós temos, quando fala em as suas versões, eu estou lendo a Nova Versão Transformadora, está dizendo exatamente sobre excelentes. Essa expressão significa moralmente constituído. Significa pessoas que têm a moral certa, não pessoas que têm a moral errada. É isso que o texto está nos dizendo. E as palavras, aqui no verso 7 e no verso 8, diz que as palavras do Senhor, elas são justas. E não será
possível encontrar coisas tortas nas palavras de Deus. E nela não se pode encontrar perversidade. E os que têm discernimento escutam as palavras do Senhor. O que é discernimento? É quando eu tenho esclarecimento. É quando eu tenho entendimento. Então o Senhor está dizendo aqui, aqueles que têm discernimento me escutam. Mas aqueles que não têm, eles vão continuar vivendo a vida deles. E ele diz, os loucos escolhem tapar os ouvidos. Sabe como funciona isso na prática? Filha, meu filho, isso não é de Deus. Esse caminho é perigoso, esse caminho eu já se machuquei, esse caminho aqui não há bênção. Obrigado, ou eu escuto, mas eu não quero viver isso aí. Então aqui o Senhor chama de louco. Por que ele chama de louco? Porque um louco não tem mais discernimento. Um louco, ele vai fazer coisa errada. E uma pessoa que recebe a palavra, que recebe a sabedoria, e com as suas atitudes põe a mão nos ouvidos e vai fazer, o Senhor fala, isso é para louco. Então louco não quer ouvir a palavra. Os que recebem o discernimento da sabedoria, ele diz, não tem dificuldade de discernir o que é justo do que não é. Isso é tão sério, irmãos, porque eu conversei com um pastor esses dias, ele foi em um lugar aqui em São José, e quando ele acabou de comercializar o que ele estava, falou, eu preciso da nota fiscal, ok? Aí a pessoa disse assim, de quanto o senhor quer a nota? Ele já tinha dito que aquele material era para a igreja. Ele disse, eu não entendi a sua pergunta. Ele disse, quanto que o senhor quer que marque o valor da nota? Ele falou, mas quanto custou isso aqui? Não custou X? Ele falou, sim. Então, é o valor de X. Eu falei, mas por que você está me perguntando isso? Não, é que deixa para lá. Não, é que deixa para lá. Não, agora você me fala, por que você está me perguntando isso? Eu transpareci algum momento. Ele falou, não. É que vem pessoas aqui, referindo-se já sabe a quem, e pede para lançar na nota um valor a mais. Aí eu pergunto para você, irmão, você acha que uma pessoa que compra um material para a igreja, que custa X, e ela põe para colocar 2X, você acha que essa pessoa tem discernimento do que ela está arrumando para a vida ou não? Você acha que uma pessoa que embute na nota um custo de um negócio, para que outro pague, ela tem discernimento de justiça? Não, é isso que o Senhor está falando nesses versos aqui. Ele está dizendo que as pessoas que não têm discernimento são as pessoas que não têm mais a questão, o rito de identificar o que é justo com o que não é justo. Então, para esta sociedade, o conceito daquilo que é reto não interessa. Leve vantagem quem tem, quem quer. Não interessa isso. O que o Senhor está dizendo é que uma pessoa que entende, ela é perspicaz, ela é compreensiva e ela é inteligente. Olha quanta coisa nesses 2 versos que nós acabamos de ler. E está dizendo que nós devemos escolher a sabedoria da piedade. O que é a sabedoria da piedade? É aquela sabedoria de trazer o temor, e não sabedoria às riquezas. Se você fosse ler agora Mateus 6:24, você vai entender claramente o que esse contexto quer dizer. Que tem muita gente que está buscando apenas a sabedoria da riqueza, mas não a sabedoria da piedade. Que troca isso? Pela manhã eu ministrei hoje aqui na rádio sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Marta e Maria. Quando o texto diz assim, Marta queixando-se a Jesus. Sobre Maria o texto diz, e Marta estava distraída com outras coisas. É isto. Pessoas que ao invés de buscar sabedoria de Deus, estão buscando riquezas. E aí o texto diz que não há para nós
3 caminhos. Para o sábio, pessoa que busca sabedoria, só tem 2 caminhos. Ou ele se busca a sabedoria da piedade, ou ele vai buscar as riquezas desse mundo. Riquezas desse mundo aplica-se não apenas a bens financeiros, mas também a vantagens carnais, também a vantagens finanças, vantagens de questões públicas. Ao contrário, o texto diz, esses são loucos. E ele vai pontuar por quê? Porque a recompensa da riqueza humana, ela é limitada, ela vai acabar, ela perece, mas a sabedoria que vem de Deus, ela traz uma sabedoria, uma recompensa, ela traz valores que vão te levar para a eternidade. E mais do que isso, ela vai trazer também equilíbrio na vida. Então nós encontramos pessoas que são desalinhadas e que confundem. Elas colocam toda a sua atenção em ter, em ser, em possuir e se esquecem da sabedoria da piedade, que é a sabedoria de viver o temor da palavra. Então, em demérito de Deus, ele sacrifica o temor. Em demérito da santidade, ele vai para a carnalidade. Tudo tem hora para acabar. Não é à toa, e lamentamos sobre isso, que às vezes algumas pessoas da sociedade, que até um certo momento gozavam de prestígio, quando elas perdem esse prestígio, elas tiram a vida. Não preciso citar o nome, mas recentemente um ator brasileiro, é apenas mais um, ele chegou no momento da vida dele, ainda estava fazendo algumas coisas no teatro, mas ele era muito conhecido, até 5, 10 anos atrás. Ele disse, eu não aceitei conviver com a velhice, por isso estou tirando a minha vida. Dá para entender um camarada desse? Pois é o que o Senhor está dizendo aqui. Versos de 10 a 11, o valor da sabedoria. Escolham minha instrução em vez da prata, e o conhecimento em vez de ouro puro, pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara à sabedoria. Aqui tem uma coisa que Salomão está dizendo. Gaste, empenhe, ponha energia em buscar e viver sabedoria. Faça isso. Aplique a sua vida, envolva-se, empenhe-se. Aqui é colocar energia, o sentido, sabe um atleta que busca, que treina para chegar a um determinado lugar? É isso que ele está dizendo. Foque naquilo que é importante. Corra atrás da sabedoria. Porque nada do que você construir sem a sabedoria vai ter valor. E aí ele diz que os rubis têm menos valor do que a sabedoria. Então a gente encontra coisas assim. A gente assiste, né, uma sociedade que, em troca de um corpo bonito, em troca de vaidade. Olha, nós temos enfermeiras aqui. Não existe cirurgia que possa falar assim, isso aí não tem risco. Todas têm risco. Todas. Mas as pessoas gastam fortunas. Você já viu o valor de algumas cirurgias plásticas? Quanto custa? Existem pessoas que já estão na 15ª, 22ª. Você imagine o que tem por trás daquela carcaça. Tenta imaginar. Às vezes você está achando que está com a princesa e é o dragão. De tanta coiseira que tem ali. E quem pode, faz. Tá certo, beleza. Pastor, é para ficar feio? Não. Não é para ficar feio, não. Cuida aí, fica traquejado. Mas cuidado, se não é vaidade. Aí as pessoas vão para uma mesa de cirurgia, como vimos essa semana, por algo que você fala assim, mas aonde essa moça era feia? Aí morre numa mesa de cirurgia por uma coisa que você fala, pois é. O que Salomão está dizendo para nós é, gaste a sua energia em ser sábio. Empenhe-se naquilo que vai trazer valores de construção para a sua vida.
Nada do que o homem pode imaginar aqui na terra, ele está dizendo, chegará perto do valor de ser sábio. Quer um exemplo? Salomão começa o reino dele com uma demanda daquelas. 2 mulheres, 2 prostitutas, as quais vão dormir e à noite uma das mães cai sobre o filho, morre, e no outro dia ela vai lá, tirou a criança viva, colocou para ela e pegou a morta, colocou debaixo da mãe que estava dormindo no sono pesado. Você conhece a história. E esse assunto vai parar com Salomão. E aí uma fala, o filho é meu, não, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. De quem é o filho? As 2 geraram, as 2 deram à luz. Não tinha DNA, não tinha ratinho, não tinha coisa para fazer. O que vai fazer? E fala uma daqui, fala outra dali. Fala uma daqui, fala outra dali. Traz uma espada para mim. Traz uma espada. No primeiro momento a gente fala assim, mas endoidou. Agora endoidou. O filho do rei endoidou. Piorou tudo. Aí ele pega a espada e fala, bom, o filho é seu? É. O filho é seu? É. Então eu vou cortar a criança no meio, metade para cada um. Tá bom, Ivão? A mãe falsa, ou seja, aquela que mentiu e pegou a criança morta, colocou para aquela e pegou a viva, ela disse assim, por mim tudo bem. A mãe verdadeira falou, não. Então deixa a criança com ela. Coração da mãe verdadeira. Aí o rei disse, pegue a criança e entregue para essa. Aí a outra falou, não. Falou, você não é mãe. A mãe é ela. O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte, que nada que o homem possui aqui na terra se compara ao valor de um homem sábio. Você sabia que nas palavras a gente acalma a guerra? Evita a guerra? Há um texto bíblico que a gente vai chegar lá. Não havendo lenha, o fogo se apagará. O que quer dizer isso? Quer brigar, briga sozinho. Se a gente começar a alimentar algumas coisas, vai dar ruim. A sabedoria, ela excede o valor dos rubis. E ele está dizendo que muita gente gasta parte dos seus dias na terra buscando conhecimento intelectual, buscando riqueza, desejando ganhar mais dinheiro, mas há aqui uma reflexão para nós. Nós gastamos a mesma energia para obter sabedoria de Deus? Será que a gente gasta o mesmo empenho de enfrentar uma madrugada para fazer mais um curso, ou o empenho de algo que não é pecado, nem errado, mas ponha na balança, este mesmo empenho eu tenho para a intimidade com Deus, pela busca de oração, pela busca da palavra? Não, geralmente não. Ele está dizendo no texto, pois é isso que traz o homem destruição para a vida dele. É quando ele empenha-se muito mais em ouro e prata do que sabedoria. Porque a sabedoria que vem do Senhor, ela destrói conselhos, ela destrói guerras, ela traz vida e não morte. A sabedoria, ele está dizendo que vale mais do que ouro e prata. Então, tem momentos da vida que você vai se deparar que o homem mais inteligente do mundo, o cara mais estudado do mundo, ele não sabe, ele se desespera diante de uma situação ruim. Tivemos agora a pandemia. Com muita tristeza, nós constatamos o quanto de pessoas que tiraram as suas vidas, porque a vida delas estava centrada em dinheiro, valores e coisas. Não estavam preparadas para viver um outro estilo de vida. Versos 12 a 13. A sabedoria mora com a prudência. Repete comigo, a sabedoria mora com a prudência. O texto diz, eu, a sabedoria, moro com a prudência, sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância. Repete comigo, odeio o orgulho,
Não, pode falar alto. Odeio o orgulho, a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Eu quero é mais que morra. Da onde saiu isso aí? Palavras perversas. Palavras de ímpio. Ele está dizendo que o Senhor odeia orgulho, odeia arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Sabe aquela situação que alguém diz assim: tomara que o marido de fulana morra, que aí eu fico com ele. Ó, já sentiu o clima aqui? Ou o camarada que fala: tomara que aquele cara morra, pé na cova, porque aí, ó, fica para nós. Palavras de perversidade. Sabe aquela situação em que se deseja o mal de alguém para que traga um benefício pessoal? Palavras de perversidade. O Senhor diz que essas palavras, e por aí a gente vai aplicar. Quantas palavras a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia diz que nós vamos dar conta das nossas palavras. E eu já pedi perdão para Deus tantas vezes. E toda vez que eu oro, eu falo: Senhor, perdoa os meus pecados e minhas transgressões. Porque às vezes eu vejo uns camaradas, eu falo: Jesus, misericórdia. Não é? Pois aqui está dizendo que a gente não pode entender como filhos de Deus quem anda com corrupção, quem anda também com mentira, quem anda com palavras perversas, quem anda com orgulho e quem anda com arrogância. E ele diz o texto que quem é sábio é prudente. Então ele calcula os seus passos. Por isso que a sabedoria mora com a prudência e possui o conhecimento que vem do bom senso. Olha que coisa interessante, numa aplicação do apóstolo Paulo, que diz assim: eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quiser. Mas nem todas as coisas me convém fazer. Isto é bom senso. Quer ver um outro conceito? Tem lugares na vida, tem ambientes na vida, que não vai nos trazer mal. Mas a figura da gente nesses lugares pode trazer mal para alguém. Pode fazer com que alguém caia na fé. Certas posições na vida, certos comportamentos na vida, algumas pessoas dizem assim: não devo nada para ninguém, o dinheiro é meu, faço dele o que quiser. Ah, é? Da boca de uma pessoa cristã que tem sabedoria, isso não pode sair. Porque tem coisas que, como diz o texto, quem tem sabedoria tem prudência. Não faz sentido eu estar envolvido com um projeto de alguma coisa, de construção na obra, e eu simplesmente, no meio da coisa, falo: não, eu resolvi que eu vou pegar isso aqui, vou comprar um negócio, que você fala assim: mas para isso, não tem nada a ver, falta prudência. Por isso que ele está dizendo que a sabedoria mora na prudência e possui o conhecimento que vem do bom senso. Por isso que quem é sábio não precisa dizer para ele ou para ela: filha, dá uma olhadinha, presta atenção, porque quem é sábio tem prudência. Quem é prudente constata que tem sabedoria, ele tem bom senso. Então tem ambientes, tem situações, tem momentos que não cabe, que não faz sentido. Ele diz que a sabedoria, ela está firmada no temor do Senhor. Então não existe conhecer a Bíblia, não existe conhecer de Gênesis a Apocalipse, porque Satanás conhece. Não existe eu ter vasto conhecimento, mas eu não viver no temor. Eu não consigo viver isto. Não é que eu não consigo porque não está em mim essa capacidade. É porque eu não trago essa aplicação. Então eu conheço, mas eu não vivo. E aí tem uma outra coisa que pesa para nós, que a quem muito Deus dá, muito será cobrado. Então o texto diz que a sabedoria odeia o mal, o orgulho e a arrogância. E que quem é sábio é prudente e não dá passo maior que a perna.
Então o camarada quer uma casa na praia, ele quer uma chácara, mas o que ele ganha não dá. Mas o vendedor faz algumas propostas para ele, e ele acaba fazendo um negócio, acaba comprando algo que ele sabe que vai colocar a família debaixo de uma condição de muito aperto. Não existe sabedoria, não existe prudência quando se faz isso. Anda-se com um relógio que vale 50 mil, mas não tem onde morar. Tem um carro de 200 mil e está com as contas atrasadas. Uma coisa está atrelada à outra. Por isso que diz que quem é sábio, ele é prudente. E outra coisa, quem é sábio não perde o bom senso, nem mesmo nas situações difíceis. Alguém aqui passa por situações difíceis? Levante suas mãos. Deixa eu te dar uma orientação bíblica que está no texto. Mesmo nos momentos difíceis, você, eu, não devemos perder o bom senso. Quantas pessoas que apertam o calo financeiramente passa na cabeça dela de cometer um ato ilícito? Bom, Deus está vendo a minha situação, não aconteceu nada, então eu vou partir para isso. Cadê a tua fé que você cantava e que você pregava até ontem? Aonde estão as tuas palavras de sabedoria? O texto nos deixa claro que na ausência da sabedoria vai ter atitudes de morte. E quem tem sabedoria não deixa nenhum dia de pensar no Senhor. Eu não vou fazer essa pergunta agora, porque eu já sei que até por força muita gente vai levantar a mão. Então não precisa. Mas no seu dia, Deus faz parte? Faz. Então vamos lá. Por que crente peca? Se o temor do Senhor é sabedoria, e nós sabemos o que não devemos fazer, por que pecamos? Por causa da nossa natureza. Não dá respostinha de somebody love, não. Por que pecamos? Se o temor do Senhor é sabedoria, por que pecamos? Vou dar um exemplo. Marido não sabe biblicamente como deve tratar a esposa, sim ou não? Alguns sabem, outros não. Outros não sabem, não. Outros passaram a leitura na Bíblia, mas não sabem. E Deus vai cobrar desses homens aí, viu? Deus vai cobrar desses homens que não honram a esposa. Deus vai cobrar. Gostou, né, irmã? Mas vai sobrar para você também. Vai cobrar. Então, quando a gente inverte os papéis, os valores, o que a gente quer receber amanhã? Se eu penso em Deus, por que eu trato o meu cônjuge mal? Por que eu não honro? Tivemos um estudo recentemente na igreja, chaves para a vida, quem se lembra? Então podemos fazer uma prova agora por escrita que vai dar 10 para todo mundo. Você lembra do que nós tratamos aqui? Se a gente pensar em Deus todos os dias, muita coisa a gente deixaria de praticar. É isso que ele está dizendo. Que quem tem sabedoria não deixa de pensar no Senhor. O crente não vai ser tentado? Vai. Crente passará por tribulação? Sim. Mas o que a Bíblia diz? O que você passa produz em você amanhã um peso de extraordinária glória. Então isso passa. 14-19, o reinado da sabedoria. O bom senso e o sucesso me pertencem. Deus dizendo, o bom senso e o sucesso me pertencem. O discernimento e o poder são meus. Graças a mim, os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. Com minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam. Os que me procuram, por certo, me encontrarão. Tenho riquezas e honras,
bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais que o ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata. Em síntese, Deus está dizendo: aquilo que você corre atrás, que é coisa humana, para te trazer apenas um conceito de estar bem, aquilo que você valoriza mais do que o temor do Senhor, é uma prata rala. Todo mundo sabe que a prata vale menos que o ouro. O Senhor está dizendo que a sabedoria que vem de Deus, ela vale mais do que o ouro. Agora, olha que aqui é uma declaração que fecha o entendimento sobre de quem pertence a sabedoria. Aqui o texto está dizendo que a sabedoria vem do Senhor, é personificada em Deus, e que a sabedoria estabelece a ordem. Então, quando a gente olha para esse monte de gente que está batendo no peito e acha que ele está lá por mérito dele, o texto bíblico diz: não, sou eu, Senhor, que permito, eu que faço. Você se lembra da história de um homem chamado Faraó, lá no livro de Êxodo, que fez, aprontou e aconteceu, e na sua sabedoria ele vai atrás do povo hebreu, e o Senhor fala para Moisés: toca nas águas, as águas se abrem, e aí o exército inteiro morre ali afogado. E a história daquele Faraó, ninguém mais. Se você for ao Egito hoje, num primeiro momento os guias não vão falar desse Faraó. Nós tivemos lá uma época, e quando perguntamos isso, eles mudam a conversa. Eles não querem saber dessa parte da história. Entenda o que o texto está dizendo: que a sabedoria e o bom senso vem de Deus, e Deus recompensa. Talvez você não pegou isso. A Bíblia está dizendo que o Senhor recompensa quem anda na sua sabedoria. Um nobre, quando ele diz aqui, era uma pessoa influente, que era respeitado numa corte, e era o oposto de um grosseiro. Uma pessoa nobre não se comporta com grosseria. Uma pessoa grosseira não é sábia. Ela pode dizer que é. Ela pode andar com uma placa no peito dizendo que é. Mas as suas atitudes já mostram que ela não é sábia. É a Bíblia. A mesma palavra que nós temos aqui para nobre, no hebraico significa a pessoa de um espírito generoso que tem disposição. Lembra-se daquela passagem de Isaías? Os nobres projetam coisas nobres, por isso estão em pé. É isto. A sabedoria é quem normatiza o que é certo e o que é justo. Então, por exemplo, uma mãe sábia, um pai sábio, não dá um presente de valor alto para um filho e menor para o outro filho. Embora você vai dizer: pastor, não, nós estamos falando de Bíblia, né, querido? Porque a sabedoria, ela traz uma equidade, ela estabelece o que é justo. Eu não estou dizendo aqui de alguém que faz 18 anos, que ganha isso ou ganha aquilo, que vai para a universidade, que o pai, tudo tem seu tempo. Eu estou dizendo aquelas coisas que tem um tem mérito e o outro tem demérito. O que o texto está dizendo é que quem é sábio trata as coisas na normativa da justiça. Se você vai pagar o salário para alguém e a pessoa merece e você tem condições, e a pessoa de alguma maneira você percebe que ela foi confundida no que ela recebeu e assinou algo como não recebeu, a primeira coisa que a gente faz qual é? Está errado, isso aqui é seu. Porque o próprio Deus, diz o texto, é a pessoa da sabedoria. E Ele ama aqueles que o procuram, e Ele diz que quem me procura vai me encontrar. Está na Bíblia, querido. E os frutos da sabedoria, Ele diz que são melhores do que o ouro. E Ele diz, isso é interessante, o fato da sabedoria morar com outras virtudes significa que quem possui sabedoria vai possuir outras virtudes. Então, para muita gente vai dizer assim: por que você não faz isso? Você está num propósito, você tem um objetivo. Fernanda vai saber quem é. E um dia alguém chegou para mim e colocou a mão no meu terno e fez assim: nossa, você está usando uns ternos tão chinfrinho.
Chinfrinho é o quê, afinal de contas? Se fosse chifrinho, eu ia me preocupar. Mas era chinfrinho. Eu achei que chinfrinho era um terno jeca. Sei lá, nada a ver. Mas eu me olhava no espelho e falava, mas eu não estou o Mazzaropi. Aí a frase ele continuou, você precisa comprar ternos Calvin Klein. Irmãos, mas eu tinha tanta resposta para dar para ele. Eu tinha tanta resposta, já poderia começar dizendo assim, eu não uso terno Calvin Klein, mas o meu nome não está no Serasa. Eu não uso terno Calvin Klein, mas estou construindo a minha casa. Não adianta eu usar um terno Calvin Klein e ficar morando de aluguel. Porque ninguém vai morar dentro de um terno. Repito, alguns vão. Alguns, daqui a alguns dias, vão morar dentro de um terno e sobre ele um outro terno de madeira. Isso ninguém escapa. Veja, irmãos. O que o texto está dizendo? Que quem tem sabedoria, quem possui a sabedoria, encontra outras virtudes. Você acha que dá para discutir com uma pessoa dessa? Você acha que dá? Você acha que vale a pena você bater boca com uma pessoa que não tem casa própria, que vive situações difíceis, mas que anda perto dos outros de terno Calvin Klein? Eu nunca tive um terno Calvin Klein. Não sei nem quanto custa. Mas isso não mudou a minha essência. Eu não me vesti mal porque eu não tenho um terno Calvin Klein. Pierre Cardin. Mas tem gente, que aqui o texto fala, que a falta de sabedoria. Primeiro, vou lhe fazer uma pergunta. Você acha que o ser humano tem direito de olhar para outro ser humano e falar assim, você se veste mal? Quem acha que tem direito? Você acha que o ser humano tem direito de olhar para o físico de uma pessoa e lançar um adjetivo negativo? Você já ouviu aquele provérbio que quem fala o que quer, escuta o que não quer? Porque você pode chamar uma pessoa ou expressar um adjetivo, a pessoa fala assim, é verdade. É verdade. Eu tenho isso mesmo. Mas e você? Aí você vai olhar, de repente a pessoa tem uma situação ruim. Por isso que o texto está dizendo, olha como a Bíblia é maravilhosa, que quem possui sabedoria, ele traz consigo outras virtudes. Tem momento na vida que você vai olhar e você poderia dar 1 milhão de respostas e acabar com aquela situação em questão de segundos. Mas a Bíblia diz que quem é sábio, ele tem outras virtudes. Entre umas, os fortes suportam os fracos. Aqueles que temem o Senhor possuem a mente de Cristo. E orgulho e arrogância é característica de quem recusa o governo de Deus. Repete comigo. Pessoas orgulhosas recusam o governo de Deus. E o texto diz que o conselho de Deus traz sucesso. Então me ajuda para acordar alguns irmãos e para outros parar de coisa aí e falar assim, presta atenção, o conselho de Deus traz sucesso. Trouxe a nada. Vamos lá. O conselho de Deus traz sucesso. É isso. A sabedoria que vem do Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías 11, verso 2. Por favor. 11, verso 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Estamos falando aqui de quem? Daquele que tem o Espírito do Senhor. Quando fala de Jesus, olhando para esse contexto, 1 Coríntios 1:30, vamos lá.
É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então, amar a Deus envolve, não tem outro jeito, tá bom? Amar a Deus envolve a gente procurar com entusiasmo e com diligência a sabedoria do Senhor. Eu não sei você, irmãos, mas você já parou para pensar o que é entristecer o Espírito Santo? Como deve ser o Espírito Santo triste? É terrível. Por isso o texto está dizendo que amar a Deus, amar o Senhor, é buscar com ênfase sabedoria. Se você está sentado aqui para marcar território essa noite, você perdeu o tempo de ficar na tua casa assistindo televisão ou passeando em outro lugar. Se o sentimento que não for esse, de cavar, de buscar sabedoria do alto, perdeu o tempo. Olha qual é a recompensa. Ele diz, riquezas e honra envolve prosperidade que só Deus pode dar. Por isso que existem pessoas que vão correr, vão fazer e não vão ter. Por quê? Porque eles não buscam com sabedoria. Aqueles que buscam riquezas e coisas humanas, Jeremias 17:11 diz que vão receber desonra. E a desonra dói. Riquezas duráveis, quando o texto está dizendo, riquezas duráveis são aquelas coisas que vêm da prosperidade de Deus, que não se dissipa nessa vida. Uma delas é a comunhão com o Espírito Santo. Se você tem dinheiro, glória a Deus. Se você não tem, glória a Deus. A comunhão com o Espírito Santo não tem preço, irmão. Depois que você recebe isso, não tem preço. Isso é um bem durável. Mas, e um carro? E uma roupa? E uma joia? Ela tem o tempo também. E aqui o texto fala, quando ele diz, quando a sabedoria é escolhida, ela usa esse adjetivo, significa que ela é desejada. Eu disse para alguém esses dias, ninguém pode ser amado sem ser querido. Se a pessoa não quer, irmão, quantas vezes a gente senta, conversa, orienta, fala, ensina e não quer? Não tem jeito. É escolha. A pessoa precisa desejar. Eu quero. Eu quero. Lembre-se daquele personagem, Zaqueu, que quando ele está naquela vida pecaminosa, e ele sabe que Jesus vai passar por ali, ele vai, ele corre, ele sobe sobre uma árvore, ele tem uma dificuldade de estatura, e ele não é benquisto na sociedade, ele vai, pela sua atitude, o Senhor para embaixo, e olha e diz para ele, desce, Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Muita gente criticou. É essa sabedoria que faz com que Zaqueu diga, Senhor, aqueles que eu tenho defraudado, eu restituirei 3 vezes mais. É isso que o texto está nos dizendo. Versos 20 a 31. Ando em retidão nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei os seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designada, eu quem? Sabedoria, desde as eras passadas, logo no início, antes da terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse das suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá, quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá, quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fonte nas profundezas da terra. Estava lá, quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além das suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado, como arquiteta. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Oh, querido, que coisa fantástica. Aonde a sabedoria anda,
é onde ela pode ser encontrada e aonde ela levará as pessoas a serem recompensadas. A sabedoria não está na roda dos escarnecedores. A sabedoria não está no estilo de vida que o mundo lança. A sabedoria não está nos braços dele ou dela para uma noite, um momento, uma semana, alguns dias. A sabedoria não pode ser encontrada num frasco de bebida. Não pode ser encontrada no momento de uso de um entorpecente. A sabedoria não pode ser encontrada por um relacionamento sexual abusivo, destrutivo, fora dos propósitos de Deus. A sabedoria não pode ser encontrada aonde ela não anda. Você entendeu? Diga amém. Amém. Aí eu resumo tudo isso da seguinte forma. Quando você olha uma pessoa de Deus, ela pode não ter aparência de ser rica financeiramente. Ela pode, inclusive, não ser alguém dada ao púlpito. Ela pode ser alguém que não toca um instrumento, ela pode ser alguém que não é, propriamente dito, um líder, mas é uma pessoa que, quando abre a sua boca, sai conselho de paz, sai palavra de transformação. E é sobre isso que eu estava, inclusive, conversando com o Fernando outro dia. Nós queremos mulheres da Bíblia, as mulheres piedosas. Mulheres que dêem conselho que vão mudar a vida das pessoas para melhores. É isso que o texto está dizendo. Irmãos, buscar sabedoria na balada não vai ter nada. Vai dar ruim. A sabedoria pode ser encontrada onde? Onde ela habita. Se tem coisa de Deus, tem sabedoria. Se não tem coisa de Deus, tem coisa da carne, coisa do diabo. E aí o texto vai dizendo, do começo ao fim, que desde a fundação, a sabedoria estava do lado de Deus. Desde o início. Olha que coisa interessante. A ciência hoje, ela tem constatado nas suas descobertas que algumas coisas têm que ter uma sabedoria maior para ter criado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, irmãos. Eu sei que vai ter uma resposta geológica, mas o estudo sobre isso vem de onde? Quem é que deu limites ao mar? Sabe aquela coisa que alguns gostam e eu estou dentro? Você está lá, a onda vai, a onda vem. A onda vai, a onda vem. Ela não passa. Ah, pastor, e a ressaca? Sai espírito de confusão agora. Eu estou falando que o mar tem os seus limites. Os rios têm os seus limites. As estrelas do céu, Deus as conhece pelo nome. O que o Senhor está falando pela boca de Salomão para o seu filho é: eu sou a sabedoria. Alguém consegue pegar com a mão o ar? Tenta aí, querido. Não vem me falar de uma ex-presidente, tá? Tente pegar o ar com a mão. Você não consegue. Mas fique sem respirar, sem trocar o seu oxigênio, para ver se não cai um monte infartado aqui já. Como é que Deus consegue isso? Alguém me explica a fotossíntese? Olha, eu estou hoje nervoso, hein? Estou demais. Sai dele agora. Você me explica isso? Me explica o eixo da Terra se mover de maneira que metade da Terra, em determinado horário, é luz do dia, e num determinado momento é noite. Me explica isso. O que o texto está dizendo? Que não existe nada da terra, nada, que foi criado que não tenha sabedoria. De quem é essa sabedoria? Ele está dizendo: eu estava lá. Eu estava na criação. Quando a gente olha para esse texto, e a gente está encerrando aqui, tem apenas mais uns versos, a gente percebe o quanto a Bíblia Sagrada, tão odiada pelos homens, ela os irrita. Porque não tem ninguém que anda com Deus, no temor do Senhor, que não tem vida melhor, que não tem um casamento melhor, que não tem um relacionamento melhor, que a sua fé não está pautada nas coisas que ele tem. Quantas pessoas foram abandonadas pelo seu cônjuge e vivem na harmonia do Senhor? Porque a sua fé
não está pautada em coisas terrenas, está pautada na sabedoria que vem do Senhor. Não tem como a gente olhar hoje, eu fico vendo de vez em quando alguns cientistas querendo dar explicações para algumas coisas, eles não acham. Esses dias um falou assim, vejam bem, há de se considerar que há uma força maior para ter criado tudo isso. É difícil algumas pessoas falar Deus, eles têm um problema com isso. É isso que esses versos, até o 31, ele está dizendo, que a sabedoria estava com Deus lá, a sabedoria está nas ações de Deus, na criação, a sabedoria está nos limites da terra, a sabedoria está no oxigênio. Antes que a terra existisse, antes que houvesse separação, está dizendo, eu estava lá. A pergunta é, por que você recusa em viver na sabedoria? É isso que a sabedoria, o capítulo 8 está trazendo. 32 e 36 e termina, por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem meus caminhos são felizes. Ouçam minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa. Aonde é isso, hein? Aonde é isso? Pois quem me encontra vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam amam a morte. A sabedoria aqui fecha dizendo o seguinte: me escute, traga vida para você. Ele diz que todos aqueles que se afastam da sabedoria, que não buscam, vão ser destruídos, estão no caminho da destruição. Irmãos, alguns de vocês, a senhora entende o caminho de algumas pessoas? Que a gente fala e fala, a pessoa faz exatamente o que não é. É só questão de tempo, queridos. O caminho da ausência de sabedoria de Deus é um caminho distorcido, é um caminho mau. Então é só questão de tempo. O mal vai chegar sobre essas pessoas, porque elas abandonaram o Senhor. Elas não viveram para a glória de Deus. E diz que a felicidade não pode ser encontrada no banquete da iniquidade, nem o prazer na vida pecaminosa. Porque, irmãos, pecado chama pecado. Iniquidade chama iniquidade. Davi escreveu dizendo o seguinte: um abismo chama outro abismo. A felicidade está com aqueles que escutam a sabedoria e andam com ela. Não basta escutar, precisa andar com ela. E aqueles que andam em sabedoria recebem o favor de Deus. É isso que fecha o versículo 36. Então tem momentos da nossa vida em que a gente vai ser ridicularizado e vai dar às vezes uma vontade ou situações que a gente quer abandonar ou quer apelar para o nosso jeito. Apelar para o nosso jeito. Isso não vai dar certo. Existem momentos da nossa vida que, por temor a Deus, a gente segura a boca, a gente segura o comportamento, a gente faz até o que a carne não queria fazer, mas a gente faz. Por temor a Deus. Tem coisa na nossa vida que a gente faz agora doendo na carne, mas segundo a palavra, Deus vai trazer recompensas boas para aqueles que vivem segundo a sua sabedoria. Então hoje quem ri, quem zomba, quem fez gestos, quem fez piada, é uma pessoa que está desprovida de sabedoria. Porque ao andar na sabedoria de Deus, há uma promessa: eu recompensarei aqueles que comigo andarem. Você entendeu? Diga amém. Amém. Fique tranquilo. Só que nos dias de hoje nós estamos sendo provados. Provados. Quantas pessoas, até entre nós, já olham para a palavra e dizem: eu não penso assim, eu não acho assim. Acabaram de se tornar um anátema, como diz a palavra. Pegaram o santo, colocaram junto com o profano, e o profano querem colocar junto com o santo. Quantas pessoas se esqueceram que o corpo é templo do Espírito Santo? Quantos de nós que estão mais preocupados em ter e ser do que viver com sabedoria? Que Deus abençoe sua vida. Que a sabedoria do Senhor faça parte do seu acordar e do seu deitar. Que a sabedoria seja para você como aquela que está sentada ao lado de você no carro e aquele que está sentado à tua mesa.
Que a sabedoria esteja com você quando você for fazer compras. Que a sabedoria esteja com você quando você passar em frente a uma vitrine e ver aquelas promoções absurdas. E você fala, é para mim. Não é amém. Você vai comprar o 45º par de sapato. Entende o que eu estou falando? Eu conheci um amigo que ele passou uma parte da sua vida gastando todo o seu dinheiro em bebidas e praia final de semana. A sua esposa, ele dizia para mim, minha mulher não cozinha. Em casa a gente não faz janta. Todos os dias a gente come fora. Eu fiquei pensando, da onde tira esse dinheiro? O tempo passou. O tempo passou. O casamento acabou, porque não era fundado em cima de valores eternos. Eram fundados em cima de valores financeiros. E quando chegou a crise, o amor acabou. Moravam de aluguel, mas iam todo final de semana para a praia. Aí chegou a velhice. E ele se deu conta que o tempo passou. E que você sabe que quando a gente aposenta, com raras exceções, o salário... E ele se deu conta, só que o tempo não volta mais. Palavra de Deus, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Sabedoria. A gente precisa ter sabedoria quando a gente vai ao mercado. A gente precisa ter sabedoria para falar, sabedoria para viver. E não se esqueça, viu, queridos? Final do ano está aí. Aliás, a semana que vem tem a Black Fraud. Então, prepare-se. Prepare-se. Porque em cima da Black Fraud, carnês serão feitos. E janeiro vem aí. IPVA, está louquinho para bater na porta de casa. IPTU quer chegar. Material escolar quer chegar. E quantas pessoas comprometem a sua vida e sacrificam o reino? Como é que o céu olha para isso? Mas lembre-se da palavra. Quem